O Paulo, deixa eu ver como está aí, 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Né? Então, assim, ele quando se fez carne, quando ele estava aqui, quando ele foi sacrificado ali, sua carne, apanhou, vergonha, todo sentimento, né? Isso é para a gente entender que todo sentimento da nossa vida, afrontas, vergonhas, tudo que a gente passa, humilhação, fome, né? Dor física, Jesus ele sentiu tudo. Porque ele precisava ser integral, para que as pessoas não duvidassem, né? Mas ele era filho de Deus. Não, ele sentiu ali na carne. Né? Então, o que ele quer dizer com isso também? Que tudo que nós sentimos, ele sabe. Ele conhece a nossa dor. Ele conhece a nossa dor. Pode falar com sinceridade ele que pode, ele resolve tudo. Está na mão dele resolver tudo, né? Tudo ele conhece. Ele foi desprezado diante de autoridades, humilhado, né? Das mais diversas formas, né? E ele tem condições de se compadecer de nós. Né? Pastor. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, uma coisa permanente. E ele... Quer falar alguma coisa a respeito disso, pastor? Você já falou, né? Sacerdócio eterno. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Vou pegar um pouquinho de explicação aqui, gente. Então, a salvação que ele oferece é uma salvação eterna e completa. Completa, não falta nada. O que nós fazemos quando aceitamos Jesus é se inteirar da palavra dele, para que haja crescimento. Porque ele vai nos abastecer de tudo. Né? A nossa força vem do Senhor, nossa segurança vai vir do Senhor. Mesmo no meio das lutas, a gente vai ter segurança de que Ele está vendo. Ele não falha. Ele está vendo o que você está passando. Ele está vendo o que eu estou passando. Né? Pode. 1 e 2 Coríntios fala assim que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, há quem quer acrescentar alguma coisa a aceitar Jesus, né? Você tem que saber isso, saber aquilo, fazer isso. Se eu aceitar Jesus e não conseguir entender ou ir à frente ou até mesmo saber alguma coisa a mais, ele vai me aperfeiçoando dentro da minha fraqueza. Isso é o poder de Deus, né? É um poder fantástico. Eu lembro da tia Miruca, ela pedia, ela ia na igreja, ela ia na igreja e a hora que o pastor falava o texto, ela não sabia ler. A hora que o pastor falava o texto, ela falava, abre para mim. Aí a gente abria, ela pegava a Bíblia de ponta cabeça, gente. Eu trabalhei com você. Ela não sabia. E como Deus usava profeticamente a tia Miruca. Tremendo, né, isso aí. Eu vou citar, mas você não precisa abrir não, porque eu vou ter mais coisa daqui a pouco, tá? Hebreus 7:25 fala assim, pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Não é, gente? Ele pode O que salvar. a gente tem que jogar? Tem que ser um teólogo. Você não precisa ser um teólogo.
Hoje a gente vê assim, tanta gente na televisão, assim, tanta polpa, né, nos YouTube. Tanto debate, né? Debate teológico. Isso é a onipotência de Deus, né? É claro, E a gente vai que salvar aquele aquele que não busca. sabe ler. Eu trabalhei com uma mulher que ela não sabia ler, e ela falava os versículos. Ela falou assim, Deus me dá o dom de decorar os Conhecimento versículos. oral, Minha mãe é assim também. que era. Minha mãe também tinha os versículos que ela decorou, né? E ali ela falava de Jesus. É claro que ele vai levantar mestres, doutores, não sei o quê, pastores, né? Mas digamos que a pessoa se converteu e não tem esse acesso, está lá ainda na... Não tem eloquência Não para tem falar. eloquência, tem vergonha de perguntar. Sim, Ele vai tratando ali num particular. é verdade, é maravilhoso O poder isso. de Deus, né? Efésios 2, 8 e 9. Você quer tirar daí? Se você quiser tirar. Não podemos esquecer que a Bíblia foi escondida 2, das 8 e 9. pessoas. Eu estou aqui na página, se quiser. Já foi, ó. Já foi. 2. Você Até falou, os a anos, Bíblia até foi os escondida. anos 50, podemos dizer assim, praticamente, vamos dizer, a Igreja Católica, ela era só aquilo que ela queria e ninguém tinha Eram os acesso. trechos isolados, né? Que a gente eu ia na missa, pegava todo dia aquele papelzinho lá, só com os versículos. Mas eu ouvia também no rádio. Mas ainda tinha alguma coisa, né? E na época dos pergaminhos? A pessoa, né? Na época, Tudo né? era os rolinhos, né? Os rolinhos. Então, eu ouvia no rádio, minha avó ouvia um programa, e não sei se você lembra, 6 horas da tarde, você não, acho que eu não lembro de você na casa da avó, eu não lembro. Mas eu fui de lá. Você estava lá. Falava assim, aquele radinho lá, né? Falava assim, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Pronto. Foi o primeiro versículo que eu ouvi na vida. E quando ele começava a falar, eu não prestava atenção nisso, mas aí vinha a chamada, o programa. Era o Davi Miranda. Era o Davi Miranda, né? Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Bom, Efésios fala assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. Foi Deus que chamou É isso cada um de aí, nós. é isso aí. Foi Deus que nos atraiu. E até fala, Sabe, né? laços de amor. E fala assim, nem louco erra o caminho. Exatamente. É louco. Uma pessoa que não bate bem da cabeça, não vai errar o caminho. Pra Deus, Não de tem obras, outro. não vem de obras a salvação. Né? A gente foi ensinado que era Deus. Lembra dos banquinhos na cidade, na praça? Tinha o nome da família tal, família tal. Não de obras, para que ninguém, dinheiro, pose, potente, toda posição, tudo você não tem. Lá no céu não entra metido. Não. Exibido. Meu Deus. Romanos 8:1, eu tenho também aqui. Se quiser. Romanos 8:1. Isso. Aí alguém às vezes fala, já vi gente falar isso ao longo da minha vida. Ai, mas o meu pecado é muito grande. Não tem jeito mais para mim. Isso que é bom de Deus, né? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, isso aí é para que uma pessoa que está errando, está fazendo tudo errado, está roubando, está matando, está adulterando, está se prostituindo, está fazendo tudo que é contrário à vontade de Deus. Ela entenda que a hora que ela decidir falar para Deus, Deus, me tira disso. Eu quero morar com o Senhor. Apaga essas coisas. Ele apaga tudo. Ele fala que não vai se lembrar. Né? Ele é autor da nossa salvação. É muito importante falar isso, né, Cidade? Que é a partir do momento que a pessoa realmente se converte. Você já viu gente falar que não tem jeito para ela? Você já viu gente falar assim, mas eu peco muito. Mas se a pessoa se humilha diante de Deus e fala, realmente, eu não mereço. Coração sincero. Isso que é legal. Porque Deus, ele recebe, ele recolhe a sinceridade. Você vê que Paulo, que Pedro... Quer falar aqui? Pode falar, não pode falar. Tá. Pedro, ele se joga no mar porque fica envergonhado, porque está sem roupa. Né? Ele está nu. Então ele fica envergonhado. Que homem é esse, né? Eu não sou digno, realmente. Né? E Jesus vai lá e busca ele. Não. Meu Deus.
João 10, 28. Isso tudo, né, a gente está falando aqui, o que veio com o que Jesus trouxe para nós, né? João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ele está falando das ovelhas, né? Glória a Deus, né? Ele dá a vida eterna, e ninguém vai arrebatar da mão dele, né? Romanos 8, já falei? Não, já falei, né? Então, eu estou mais ou menos aqui no 5:12 de Hebreus. Cinco, 12. Pois com efeito, quando devieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido, né? Tem um monte de coisa que a gente ouve, que a gente vê, que ainda há necessidade esses elementos. Pastores pregando igrejas que oprimem os membros. Para frente, para trás, para frente, para trás. Tem igreja que oprime os membros, são umas igrejas assim horríveis, fazendo a pessoa se sentir sem perdão, o que ela faz, o que ela vive, não tem perdão e não vamos viver uma vida de santidade porque já está tudo estragado. E não é assim, né? O que está falando é justamente, o leite é para os inexperientes, mas o alimento sólido é para os adultos, né, da fé. Os adultos, aqueles que entenderam o propósito do que Jesus fez por nós. Em Hebreus 6:1, não precisa pôr não, é só ler, Hebreus 6:1. Pode pôr. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, né? Prossigamos, né, para crendo o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Meu Deus, né? Tem pessoas que ela sai da igreja A, aí chega lá, aqui você para entrar precisa ser batizado. Aí depois ela sai e vai para a igreja B. Aí chega lá, aqui você tem que ser batizado também. Aí vai, ela fica sendo batizada em todas as igrejas que ela vai, né? E muito Quer dizer, rituais, não conseguiu né? entender Essa tem igreja os movimentos, né? Tem É igreja. uma só fé e um só batismo. Esse é um dos exemplos. E tem igreja que é muito cheia de ritual ainda. Sem dúvida. Né? Fica fazendo ainda aquelas coisas que não tem mais cabimento. Fica carregando a arca, fica carregando a arca, fica carregando incensário, fica, nossa, mais um monte de coisa. Aí você tem que tomar cuidado. Essa palavra, ela vem orientar a gente quanto a tudo isso. Né? Na verdade, o que ele diz é o seguinte, é que tem que andar, não pode ficar lá nos princípios. Ele aceitou Jesus, né? Aceitou Jesus, vamos caminhar. Já arrependeu prossigamos até a perfeição, né? Entendeu? Agora fica toda hora tendo que ouvir sobre arrependimento, ouvir sobre batismo, ouvir sobre, está doente, chama os presbíteros, impõe as mãos sobre os enfermos, serão sarados. Isso aí é o básico. Então, 1 Coríntios 3, 1 e 2, eu não preciso ler, né? 3. 1 Coríntios 3, 1 e 2. Fala assim, 3, 1 e 2. 1 Coríntios. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Tem gente na igreja que é muito carnal, né? Então, às vezes fica com picuinha, fica com uma coisinha aqui, com uma coisinha ali. Cristo nos perdoa a todos, né? Então,
tem coisas que são trazidas dentro da igreja que é assim, você não tem que largar o mundo tem essas coisas. Aqui em Cristo Jesus nós aprendemos a perdoar um ao outro, conviver com a diferença do outro. Eu não posso querer que ninguém seja igual eu, né? Eu sou única, né? E todos nós, cada um, somos únicos. E tem gente convivendo Ninguém é perfeito, né? e convivendo muito com essa coisa de achar que o outro, aí é onde entra as contendas. Tem lugares assim de contendas, muitas Tem muitas contendas. igrejas que tem até briga. Não, uma vez chamaram a polícia. Cada Não, e aquelas pessoas, Tem né? lugar que Outro as dia eu pessoas fiquei sabendo. brigam. Esse é o meu ministério. Não Meu. tem que falar nada. É meu. A pessoa tem. Tem gente que briga até por causa de cargo. né? Cara. Nossa, mas dá isso. Qualquer coisa eu dou o meu cargo. Pregar, Alguém a quer? pessoa quer pregar, Não quer precisa brigar, não. Essas coisas. Aqui na Seara, só querer. Qualquer coisa, só brigar. É muito triste isso, né? Mas Só que quando quer tem que fazer, né? isso aí é falta de temor a Deus, eu acho. Pensa assim. Eu acho assim que cada um tem que ter aquilo no coração, né? Deus, qual é o meu comportamento com um irmão, com o outro? Eu tenho que manter uma postura de comportamento, né? E tudo levando para Deus, que ele te ensina. Né? Se a gente ler a palavra, é tremendo. Fala para não falar mal do outro, para não As fazer, igrejas que as não pessoas fazer divisão machucam as entre irmãos. pessoas, né? Não fala um monte de coisa que a gente aprende lá, né? Não julgar, não ficar com expertise nesse mundo, piscando os olhos, dando sinais. Assim, ó, tá chegando de você. Não machucar o irmão, né? Uma palavra. Tem tudo isso, coisas que são coisas elementares, né? Assim, mas fala tudo isso, né? E ai daquele, outra coisa que eu sempre achei muito interessante e atual, que diz assim, ai daquele que coloca seu ninho na altura com bens mal adquiridos. Não é não? Gente, o que tem de sacanagem acontecendo aí, descobrir impérios que estavam sendo de roubo, a pessoa estava praticando roubo. Mas isso serve para o grande, mas serve para o pequeno também. Porque tem gente que é extremamente... Se isso não fosse verdade, se isso não fosse real, não estava na palavra, né? Não é tremendo isso? Então tem tanto conselho que você nem precisa... Tem gente que acha que roubar pouco é pecado pequeno. Mas é grande igual o outro. É a mesma coisa. Você Exatamente. pegar, tem que roubar Não, muito. e aí eu gostei tanto, né? Um dia eu dei uma aula no ano passado, foi esse ano com as crianças aí eu falei assim, alguém já roubou alguma coisa de alguém? Não pegou nada na escola, assim, não pegou... Não. E quem já emprestou aqui do colega? Emprestei, tá. Você devolveu? Eu não. Então, emprestar e não devolver é roubo. Porque você pegou ainda assim na fé que o outro ia te devolver, você emprestou na fé que o outro ia te Tem uma devolver. criança que foi espancada e morreu, né? Então, Tanto bater na menina de 11 anos. contenda, Na tudo, escola. na escola, Meu triste demais, né? Absurdo. Mas são contendas que as pessoas colocam e tem que entender que você está diante de Deus, você está num grupo que deveria estar alimentando-se de coisas mais sólidas, porque você tem que voltar a falar isso daí. E tem igreja que faz exortação disso, né? Olha, faz isso. É terrível, né? Porque, então essa palavra de ai de quem põe o ninho na altura com bens mal adquiridos, eu sempre penso isso. Aquele também está assim, ai daquele que se acumula de dívidas. Sim. Nossa. Vai comprando. Socorro. Quem é gostoso comprar? né? Mulher. Então, Mas tem Mas que chega, a conta chega. depois vai conseguir pagar, né? Exato. Aí, né, fica aquela loucura, a pessoa, meu Deus. Então, A assim, conta chega. tudo isso a gente encontra Tem que controlar, né? nesse grupo, né, que nós somos, de Jesus. A palavra tem tudo. Se a pessoa lê, né, ela só tem um conceito moral que já existe, desde criança você vai aprendendo alguns conceitos, né? Mas aqui ele te dá uma aula assim, perfeita, se a gente viver assim, né? Então, como nós podemos aplicar Hebreus, capítulo 5, que está falando, né, da superioridade de Cristo, o que Cristo fez aqui por nós, que ele padeceu como humano. Então, primeiro, né? Primeira coisa que eu anotei aqui. Reconhecer Jesus como sumo sacerdote, perfeito,
Nós não precisamos de intermediários humanos para chegar a Deus. Em Cristo temos temos acesso direto ao Pai. Isso é tremendo, né? Porque para falar com autoridades, a gente nunca vai chegar diante de uma autoridade fácil. Tem que explicar muito para quem você está chegando ali, né? E passa por muita secretária. Passa por muito. Aí, Hebreus 4:16. Hebreus 4:16. Voltando, tem que voltar um pouquinho para falar das coisas. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aí o que me vem até agora, aquele homem alto, aquele general, que chega diante de Jesus, naquele momento que está na multidão, e ele chega ali e vai falar com Jesus que a filha dele está doente. Jairo, isso. Então, assim, é isso. Hoje, né, a gente chega às vezes com problema. Às vezes você está pensando em coisas que estão acontecendo. Eu estou pensando em coisas que eu gostaria de chegar diante do Senhor e eu tenho esse acesso. Eu vou poder ajoelhar na minha casa, vou poder falar com Deus, vou falar, Senhor, olha, entra nessa situação. E foi o que ele fez, né? Ele chegou diante, ele chegou com confiança. E ele era uma pessoa que tinha poder de mandar. Meu nome a todo poder, Jesus diz, né? E ele chegou confiadamente diante, ele chegou ali sabendo que Jesus ia resolver, mesmo com a intervenção daquela mulher que Jesus ainda vai falar com ela sobre o fluxo de sangue, ele ficou lá esperando. E mesmo quando chegou aqueles homens perto dele, ele falou assim, olha, não incomoda mais o mestre, a sua filha já está morrendo. E aí Jesus, que presta atenção em tudo, ele fala assim, não temas, crê somente. Então Jesus está falando isso para nós hoje. Aleluia. Não temas, crê somente. Sabe? Então nós temos que ter essa confiança do sumo sacerdote que nós temos diante de Deus. Que ele entrou para dar a vitória para a gente. Amém? Glória a Deus, né? Outra aplicação prática, né? Confiar na salvação eterna. Então, como sacerdote eterno, Jesus garante o perdão completo e definitivo. Isso nos traz segurança espiritual. É Hebreus 5:9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Aleluia. Crer e obedecer. Crer e obedecer. Isso é salvação. É salvação. Sim, sem Todos. Porque tem gente que aí ele fica naquela gangorra. Essa pessoa, ela não vai passar para de lá, ela não vai. Porque ela está sempre com o pé, um lado e com o outro, né? Não vai. Ela quer fazer aquilo que ela quer. A carne dela, ela não dá nunca um não para a carne dela. Ela está sempre cedendo a carne dela. Ela está sempre cedendo. E Deus sabe como que está o coração de cada um, né? Outra coisa, aprender a obediência no sofrimento. Às vezes é difícil, né? A gente está passando por uma situação. Então, assim como Cristo aprendeu na obediência por meio da dor, nós também somos moldados pelas provações. Jesus, ele poderia naquele momento, ele falar assim, pai, mas eu sou teu filho, você vai me mandar para tudo isso aí. Ele só fala, né? Passa de mim esse cálice, mas seja feito conforme tu. Né? Então, às vezes a nossa luta deixa um desânimo na gente, né? Que a gente fala assim, meu Deus, né? Mas nós devemos sempre permanecer ali. Hebreus 5:8 vai falar sobre isso. Eu acho Esse é o segredo. A coisa mais difícil, o mundo está aí para te decepcionar. É fácil você ficar decepcionado com tudo, né? Porque a falsidade, a traição, o duro é você estar na igreja e de repente se decepcionar na igreja. É muito difícil. E Deus nos ensina a que isso é possível. Porque o que aconteceu com Jesus, né? Na mesa, ele tá com um traidor. Então, isso é possível. Nós não podemos ficar... tem gente que fica aqui, ali, aqui, porque fica olhando para o homem. Onde você for, é possível sim ser traído, ser enganado,
Até nós conhecemos, já tivemos a oportunidade de conhecer pessoas que eram desonestas na igreja. Por isso que é necessário ter aquela mentoria, né? Tem que ter discipulado, Confia né? mais no homem do que em Deus. Porque as pessoas que se matam pessoas que são de confiança, né? Você tem que estar junto com pessoas de confiança. E a igreja tem pessoas de confiança. Agora, se você sentir que não é de confiança, se afasta. Né? Se afasta, para não ter problema. Então, Hebreus 5,8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ele sabia que ele tinha que fazer aquilo. E ele ficou firme ali com o pai. Né? É que ele sabia o prêmio também, né, gente? Nós temos um prêmio. Sim. Aquele que perseverar vai receber esse prêmio. Então não pode olhar nem para a direita nem para a esquerda, vai em frente. Amém. Quarto item, já estou chegando ao fim. O autor de Hebreus alerta contra a imaturidade. Né? Como cristãos, precisamos crescer no conhecimento da palavra. Tem que A palavra não pode ser só pega. Eu estou triste, eu falei para Deus, Senhor, o que está acontecendo comigo? Estou pegando pouco a palavra aqui, às vezes eu ouço muita coisa no celular, mas eu falei, vou deixar no celular, eu quero pegar a palavra. Porque é fonte de vida, vem dela, porque aquilo ali quando a gente ouve uma pregação e fala assim, nossa, que pregação maravilhosa. É bom, mas Deus deu ali, você vai ouvir, amém, recebe. Mas e quando você lê a palavra, que Deus te dá uma palavra, te dá uma pregação, uma ministração que ministrou você individualmente, né? O rodapé da Bíblia é fantástico. Não é? Não, Vai nos levando, vai, né? É maravilhoso. Muito bom. Nossa, eu tive que pegar um monte de Bíblias, estou me localizando. Eu gostava de pegar assim, Bíblias, eu tenho Bíblia de referências. É muito gostoso isso, fazer estudos assim. Eu quero ganhar esse tempo novamente. Em nome de Jesus. Confesso que não estou tendo. Então, Hebreus 5, 12 a 14. Fechando, viu, gente? É aquilo que nós falamos, né? Que os rudimentos, né? Pois nós precisamos de alimentos sólidos. A gente não pode ficar só tomando leite, né? Isso aí é a famosa máquina de lavar roupa, né? Você vai para frente, vai para trás, vai batendo, aí você vai fazendo, pecando, lavando, pecando, lavando, pecando, lavando. Uma hora tem que se acertar, né? Vou ler então. Pois com efeito, quando deviam ser mestres atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente, ou seja, está dando uma dúvida, ele vai dizer, já era para você estar ensinando. Exatamente, Já era isso para você estar aí. ensinando. Aí, novamente, necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornasse como necessitados de leite e não de alimento sólido, né? O 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas os alimentos sólidos é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal.